Gente, eu passei os últimos 90 minutos nem respirando direito. Eu acho que eu não fico tão nervoso para um jogo do Vasco desde a última rodada do Brasileirão de 23, que foi aquele ano do sufoco, de liberdade do rebaixamento só na última rodada. Enfim, a final acontece e dá para dizer que o Vasco jogou melhor, o placar é melhor pro Vasco, o Vasco vira favorito pro segundo jogo. Vamos comentar disso? Vem aqui comigo. Olha só, pessoal, começando como de costume aqui pela escalação, o Diniz coloca a campo exatamente o que ele já estava colocando antes, ele vem com distribuído em campo exatamente esse time aqui, Pumita na lateral, novamente no lugar do Piton, que realmente machucou sério. A gente tem só uma observação a ser feita aqui, que a gente tem na ponta esquerda, pelo menos nesse gráfico. Isso aqui, na verdade, nem é um gráfico, mas tudo bem. Enfim, o Nuno Moreira e do outro lado, na direita, o Andrés Gomes. E a observação é que, na verdade, quando a bola rolou, isso aqui se inverteu. O Andrés Gomes estava do outro lado e o Nuno Moreira do lado de cá. E dessa forma veio o Vasco do Fernando Diniz. E aqui a gente tem Felipe Coutinho. Eu falei bastante no jogo da semi que o Corinthians chegava como favorito. E aí, cara, se você olhar o retrospecto recente do Corinthians, o que o Corinthians jogou de bola no ano, nem é tão favorito assim. O Corinthians nem fez um grande ano, na verdade foi bem parecido com a gente. Porém, tem um dado aqui que são os últimos 10 anos, os últimos 16 jogos, e presta atenção nisso, porque assim, como eu falei já naquele vídeo, o histórico recente, ele é muito do Corinthians. E quando a gente para pra pensar que o histórico recente que eu vou trazer aqui agora são de 10 anos, ele nem é tão recente assim, a gente tá falando de uma década. Qual é esse histórico? Qual é esse repertório? O que acontece é o seguinte, nos últimos 10 anos foram 16 jogos de Corinthians e Vasco, e aí a gente tem 3 empates, 12 vitórias do Corinthians e somente uma do Vasco ano passado, gol do Piton e gol do Esforça de falta 2-0. Então assim, cara, nos últimos anos a real é que a gente tem mais apanhado deles do que qualquer outra coisa, tá ligado? Então assim, era um jogo muito difícil, principalmente esse primeiro jogo lá na Neoquímica. O Vasco vai mandar o seu jogo no Maracanã e tem que ser assim, eu vou estar lá, tá? Já aviso aqui pra você que vai acompanhar aqui o jogo, o vídeo depois do jogo, você vai notar que eu vou demorar um pouquinho pra postar o vídeo, porque eu vou estar voltando do estádio, estarei lá presencialmente. Mas enfim, o Vasco vai mandar o jogo fora de casa, e aí tem todo aquele movimento de falar que o Maraca também é a casa do Vasco, mas a gente sabe que, querendo ou não, é diferente jogar em São Januário. Mas tá mais do que certo mandar o jogo no Maracanã, porque, cara, não tem como você tacar uma final no estádio de 20 mil capacidade, de 20 mil de capacidade, não tem como. Então, assim, o Vasco vai lá e decide pelo Maracanã. Porém, hoje era na Neoquímica, e especialmente hoje, o Corinthians, eu via que tinha um favoritismo ainda maior. Só que aí a bola começa a rolar, e o que é que a gente tem? Começa aqui com o Thiago Mendes tendo a primeira finalização do jogo, ele vai chutar, e você vê mais ou menos aqui aonde é que essa bola foi parar. O jogo de hoje, cara, eu tenho que ser justo aqui. Eu fiz o comentário na final da Libertadores que, assim, o flamenguista tava muito feliz, tetracampeão, aquela coisa toda, mas eu cheguei a falar que o jogo foi bem ruim. E hoje eu acho que dá pra dizer o mesmo. Eu tô me importando desse jogo ter sido ruim? Não. O jogo pra mim foi emocionante? Muita coisa. Eu gritei aqui, os vizinhos provavelmente ficaram incomodados? Você não tem a menor dúvida. Mas a verdade é que, assim, pra quem tava neutro, nem torcendo pra um nem pro outro, assistindo essa partida, o que viu foi isso aqui. Então a primeira finalização, o Andrés Gomes tenta dominar a bola, e aqui tá o Andrés Gomes, ele não consegue, a bola sobra ali pro Thiago Mendes, que isola ela longe pra caramba. Depois o que a gente vai ter? A mesma coisa acontecendo, só que agora do lado do Corinthians. O Corinthians com o Bidon, ele tem uma chance ali num erro feio do Cuesta, que poderia ter dado bosta. O Cuesta vai fazer um recuo, e aí o Memphis meio que atrapalha o recuo dele, a bola sobra ali na entrada da área, sobra pro Bidon, e ele chuta diretamente para fora, o que demonstra como era ruim o jogo. Quando a gente tinha chute, era chute tudo torto. Até que aconteceu o quê? O gol do Ryan. Porém, como você vê aqui pelo ângulo da câmera nesse print, tá mostrando se tem impedimento ou não. E teve impedimento, tinha sim. Só que assim, cara, o que acontece é o seguinte, o Andrés Gomes, ele vem e ele joga essa bola na frente pro Ryan, e aqui é muito louco como que esse lance acontece muito rápido, só que nesses poucos, sei lá, 2, 3 segundos aqui, o que a minha mente processou o lance do Diego Souza e Cássio, não é brincadeira não. Enfim, o Ryan sai cara a cara com o Hugo, chuta, faz o gol, eu comemoro, eu tenho um alívio,
eu vejo que não teremos outro Diego Souza, mas aí levanta a bandeira, já era esperado. Assim, quando o jogador ele sai muito livre, como foi aqui, você fica meio com o pé atrás e tal, dito e feito, impedimento marcado, o gol do Ryan não vale. Cara, eu acho que assim, antes do jogo começar, se você perguntasse pra quase que qualquer vascaíno, todo mundo topava levar um 0x0 pro segundo jogo, tá ligado? Então assim, um começo aqui de jogo, com a gente jogando até que relativamente bem e fazendo o primeiro gol, era maravilhoso. Assim, era o céu na terra, mas o gol não valeu. O Ryan até marca, mas não vale. E aí depois, se o Ryan faz gol impedido, o Corinthians também vai lá e com o Depay faz um gol impedido. E aí, cara, se eu tive um completo ódio, um completo repúdio ao Bandeirinha no lance do Vasco, aqui quando o Bandeirinha do lado de cá levantou, se eu tivesse lá, eu dava um abraço nele. O que acontece? O Depay faz o gol, ele sai ali, a bola sobra pra ele meio que cara a cara com o goleiro dentro da pequena área, mas estava impedido, então não vale. Deus abençoe a existência desse Bandeirinha do lado de cá, que mesmo na casa do Corinthians levantou. E tinha que levantar mesmo porque realmente estava impedido. E aí o que a gente tem? Já o final do primeiro tempo. Você vê que assim, cara, a gente praticamente que não tem lance nenhum de perigo. O que teve, porque né, aconteceram 2 gols, não valeu. Então assim, foi um joguinho bem mais ou menos, mas aquilo, esse placar até então, ele era favorável pro Vasco. Eu acho que assim, o jogo ruim, o jogo que não acontece gol, o jogo que meio que não acontece, porque a partida ficou bem morna, é um jogo favorável ao Vasco. Em números, o que a gente tinha era o seguinte: 52% de posse de bola pro Corinthians, ou seja, quase ali um empate, uma margem de erro em finalização. A gente tinha um 5-4 pro Vasco. Só que aí tem um detalhe que assim, segundo o Flash Score, chutes no gol mesmo, o Corinthians teve 0, e aí o Vasco teve 0 também. Jogaço. Nossa, uma baita partida, meu Deus do céu. Enfim, termina dessa forma o primeiro tempo. Eu acho que dá pra dizer que o Vasco foi melhor no primeiro tempo. Levemente melhor, é verdade. Não teve nada muito grandioso não, tá ligado? Mas eu acho que o Vasco foi ali um pouco superior. Thiago Mendes, pra mim, mais uma vez, é um grande destaque. Além do Andrés Gomes, que assim, cara, jogando e fazendo duelos no chão, é um bagulho impressionante. Ele mais uma vez lidera essa estatística de duelos ganhos no chão. Ele corre de uma forma que parece que ele tá numa velocidade dobrada em relação a qualquer um outro jogador. Ele parece um atleta perto de amadores. Assim, é surreal a velocidade do colombiano. No segundo tempo, o que a gente vai ter acontecendo? A gente tem lá aos 20 minutos uma finalização do Coutinho que aqui você vê... Eita! Aqui você vê pela bola que ela tá completamente sem rumo, porque ele chuta, mas é travado, sai em escanteio. E, cara, se isso aqui é o primeiro tópico que a gente tem para pontuar no segundo tempo, sendo que isso aqui já era aos 20 minutos, você tem, mais uma vez, uma demonstração que o jogo tava uma bosta. A verdade é essa. Porém, como eu falei, essa bola desvia, vai para a linha de fundo, é marcado o escanteio, e aí nesse escanteio acontece a melhor chance do jogo, uma bola que bate na trave. Eu espero muito que essa bola não faça falta, mas por outro lado, se corre esse risco de fazer, pelo lado positivo da coisa, isso aqui eu acho que prova que se teve alguém melhor nessa partida, foi o Vasco. Se teve alguém que esteve mais próximo do gol, foi o Vasco. A bola bate na trave, o Hugo já estava vendido, ele já não tinha mais o que fazer, não tinha como ele chegar, não tinha como ele pegar, mas ela covardemente, no cruzamento de escanteio, olha só, ela é desviada aqui e bate covardemente na trave. A gente fica no quase. Novamente, cara, estarei lá no domingo no Maracanã e eu espero muito que isso aqui não faça falta. Porque se fizer, essa imagem vai doer no futuro. Enfim, depois do Vasco quase fazer o seu gol, a gente tem o quê? A imagem que começamos esse vídeo, que é o Léo Jardim operando um senhor milagre, mas na verdade nem estava valendo. Então, assim, estava impedido. E aí eu concluo falando aquilo que eu já falei. Se teve alguém mais próximo ao gol, esse alguém foi o Vasco. E aí, cara, a gente pode falar o seguinte: o Vasco jogou melhor do que o Corinthians nesse primeiro jogo? Jogou. Eu acho que sim, principalmente considerando o contexto de tava fora de casa e na Neoquímica o Vasco não costuma ter facilidade e hoje conseguiu ter um jogo ali até que bem tranquilo. O Léo Jardim faz essa grande defesa aqui, mas nem valia, então se ele não defendesse também não tinha a menor importância, porque já estava impedido mesmo. Ou seja, o Vasco esteve mais perto do gol. Então isso sim é uma boa notícia. A gente consegue enfrentar bem um adversário que não é fácil, e a melhor notícia de todas é que foi 0x0. Obviamente ganhar seria muito melhor, mas levar esse jogo pro Maracanã empatado era o de maior importância. Eu tava falando já, tanto em live quanto com pessoas no dia a dia, que, cara, a missão de hoje era voltar vivo.
E sendo bem sincero, se perdesse só de 1-0, eu ainda consideraria que, ok, não tá tão ruim não, porque só não poderia tomar 3, porque aí fica foda, tá ligado? 3, 4 gols não tem como. O Vasco vai melhor e o Vasco consegue o que eu considero ser um bom resultado. Agora é aquilo, é um bom resultado. Porém, não tem nada ganho. Então, assim, o Vasco vira favorito pro segundo jogo, eu já acho que não dá pra dizer, tá ligado? Aumentam as nossas chances, o histórico era muito negativo e a gente cumpre o dever de casa. O jogo foi ruim, mas foi bom pra gente. Porém, favoritismo mesmo, eu já não sei se dá pra colocar, não. Enfim, vai ser um jogo completamente aberto e lá estarei eu em loco vendo uma final. Assim, cara, eu estava completamente nervoso aqui em casa. 1 hora antes do jogo, meu estômago tava meio embrulhado, tá ligado? Eu fico imaginando o que não vai ser no Maracanã no domingo. Enfim, eu acho que a gente chega bem, mas favoritismo ainda não colocaria não. Boa partida do Vasco, o Verratti entra no segundo tempo e praticamente não consegue fazer quase que nada. O Ryan passa um pouco mais batido hoje, o Thiago Mendes eu acho que faz uma senhora partida, o Andrés Gomes a mesma coisa mais uma vez, apesar de que hora ou outra ele parece ser aquele peladeiro que não sabe muito bem o que tá fazendo com a bola, mas aí na mesma hora ele vai lá e na sequência faz um lance que parece Lionel Messi. Isso aí é o padrão dele. Teve uma chance com o Pumita que poderia ter sido finalizada no gol, que ele cortou, segurou e acabou que não deu pra fazer mais nada. Enfim, é isso. Tudo será decidido no segundo jogo e novamente eu aviso, vai demorar um pouquinho mais do que o comum pra sair o vídeo aqui no canal, porque eu estarei no estádio e quando eu tô no estádio demora mesmo, porque tem que sair e tal, pá. Até que chega no hotel eu não tenho meu setup aqui de casa, a internet de hotel, você tá ligado como é que é? Enfim, mas com certeza sairá vídeo, eu vejo vocês lá, ou então eu vejo vocês no próprio Maracanã, pra você que assim como eu estará lá. É nóis, abraço, até o próximo vídeo, que pode ser de muita tristeza ou de enorme felicidade, provavelmente, se for em caso de título, a maior felicidade com o Vasco na história desse canal aqui. Eu estou ansioso. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal, até mais.